Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos, meu Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça. Pedimos, meu Senhor, uma bênção especial pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos. Abençoa e guarda, meu Senhor, toda a audiência nas duas emissoras. Abençoa os nossos amados irmãos, meu Senhor, que nos acompanham, nos seguem nas redes sociais. Abençoa, meu Senhor, os que terão contato depois, meu Senhor, com nossas publicações. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos nas nossas congregações e igrejas. Amado Pai, guarda o teu povo, manifesta o teu poder, nos dá mais graça, Senhor, para te ouvir e te seguir. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Bíblica Teológica União e Crescimento, Unicres. Nós desejamos comunicar a palavra do Senhor e a minha visão há muito tempo é que a gente pode ajudar, principalmente quem está começando, muitas pessoas que têm uma tradição em outras religiões, ou por outra nunca teve religião nenhuma, se desperta pela palavra de Deus, desperta o interesse pelas escrituras, começam muitas vezes a ler por conta própria e quando tem alguém que possa ajudar, vale muito. Eu sei porque aconteceu comigo. Há 52 anos eu tive quem me ajudasse. Eu fui ajudado e, por esta razão, também estou aqui. Muitos que não foram ajudados ficaram totalmente sem apoio, sem segurança, desistiram pela dificuldade, porque era difícil. No meu tempo era difícil, há 52 anos era bastante difícil. Agora está, quem sabe, 1000 vezes pior, porque em cada esquina tem uma seita, em cada uma tem uma mensagem diferenciada, e tudo diz que é para Deus, que é para Jesus, que é para isso, e as pessoas são conduzidas e induzidas a fazer o pior que pode existir. O pior que pode existir é fraudar com a Bíblia Sagrada. É fingir diante do povo de Deus e de Deus, porque Deus conhece, Deus sabe. Então, a pior maldade não é ser indiferente. Não é. É uma maldade. E não tem perdão também, não. Ninguém vai se desculpar. Mas a pior maldade é fazer de conta que está servindo a Deus, batendo Xangô, adorando imagem de escultura, ou fingindo que é evangélico e fazendo o que o diabo oferece, gosta e ensina. Então, eu acho que hoje é pior. Como eu penso assim, eu me proponho a ajudar quem está iniciando. E nós vamos ler a palavra do Senhor, Lucas capítulo 8, uma leitura bem pequenininha, mas muito importante para você também se posicionar. Lucas 8, de 1 a 3. Aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Querido Pai, Senhor da glória, estamos em Tua presença, lemos a Tua palavra e pedimos pelos nossos irmãos. Abençoa a Tua igreja, guarda os Teus filhos em todo lugar, da vitória, da graça,
Nos ensina, Senhor, a esperar na tua bondade, na tua compaixão, buscar, meu Senhor, a tua orientação, o teu conselho e andar, meu Senhor, na tua santa presença. Guarda todos os meus irmãos, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, esta leitura tão pequena em termos de extensão do texto, apenas 3 versículos, e é uma mensagem profundíssima e riquíssima para dar vazão, para dar apoio ou fundamentar o que eu estava falando em termos de dificuldade. O Senhor Jesus estava trabalhando para edificar a igreja enquanto realizava o seu santo ministério. A palavra de Deus nos diz que era uma missão muito árdua. Era uma missão muito árdua. A missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto indica que para mim e para você também não deve haver facilidade. Este evangelho light, facilitado, todo traduzidozinho na linguagem que o povo quer, do jeito que todo mundo quer, isto não leva a nada e nem a lugar nenhum. Isto realmente não é bom. Não é a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é plena e ela atende à necessidade do homem, do ser humano. Ela atende à nossa necessidade e não à nossa vaidade. A mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, ela atende à nossa necessidade e não à nossa vaidade. É uma mensagem para você guardar no seu coração, colocar em prática e ter consciência. Não é uma mensagem para vaidosos. É a palavra do nosso Senhor. Nesta pequena leitura, aconteceu depois disto, depois que o Senhor Jesus fez grandes milagres e foi ungido por uma pecadora numa casa que ele foi convidado para uma refeição. Então, depois daquela experiência, que aquela mulher ungiu os pés do Senhor Jesus, depois disto, ele continuou o seu santo ministério. O texto diz, Lucas 8:1, depois disto, que andava de cidade em cidade. Imagina o deslocamento contínuo de nosso Senhor Jesus Cristo de cidade em cidade. Ele não tinha carruagens, não tinha apoio do exército, ele não tinha. Ele andava a pé com seus discípulos, ou de favor. Depois disto, andava de cidade em cidade. Ótimo, cidade tem mercado, cidade tem lugar onde vende comida. Mas aqui diz, de aldeia em aldeia, entrou nas brenhas. Se embrenhou. De cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Fazendo o quê? Olha a grande lição desta mensagem. Pregando o evangelho do reino de Deus. Hoje tem muitos entrando em aldeia, tem muitos de cidade em cidade fazendo jogada. Uma jogada aqui, uma jogada acolá. Comprando igreja falida para fazer movimento. Perversidade. O mundo está cheio de perversos que usam as escrituras. Perversidade. Mas o Senhor estava
andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino de Deus. E agora uma parte importantíssima nesta mensagem, neste versículo. Os 12 iam com ele. Para estes homens seguirem o Senhor Jesus, apesar de não termos o histórico desses homens, a Bíblia Sagrada não é um livro de personagens célebres para a gente saber era filho de quem, casado há tal tempo, tinha tantos meninos, viveu não sei de quê, ganhava tanto. Não tem o perfil dos discípulos, só tem o perfil espiritual. Mas entre estes homens tinha homens casados, os homens eram profissionais, o Senhor não chama desocupado, desordenado. Homens que tinham atividade em suas famílias, com seus pais, pescando, trabalhando no campo. Os 12, para irem com Jesus, tiveram que renunciar ao trabalho secular, renunciar à possibilidade de ganhar dinheiro, renúncia. Está envolvido, implicado neste primeiro versículo. Depois que ele foi ungido na casa do Simão, ele foi dar continuidade ao seu trabalho, andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Nós entendemos, e por isso é que eu me proponho ajudar quem está começando, que todos estes homens, no caso 13 pessoas, não é uma comitiva pequena. 13 pessoas para comer todos os dias, 3, 4 vezes. É assim o comportamento humano, onde tem fartura, onde tem realmente condições. Israel era uma nação, é uma nação de muitos bons costumes. E para a manutenção deste grupo, o mestre com 12 discípulos, havia necessidade de recursos, demandava dinheiro, demandava a necessidade. Era grande. Além do deslocamento, além da manutenção, alguma surpresa, alguma necessidade que pudesse surgir, além de ajudar pessoas. Aí, meus amados irmãos, o segundo versículo noticia o grupo de apoio, por assim dizer. E algumas mulheres que haviam sido curadas de enfermidades e libertas de espíritos malignos. A mulher liberta, Maria de Magdala, Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Antes do seu encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, ela sofria muito, era vítima do nosso adversário. Todo mundo é vítima do diabo, mas nem todos sofrem a possessão. O diabo tem várias formas de atuar contra a vida humana. Ele oprime, cria uma opressão contra as pessoas. Também ele traz obsessões, as pessoas ficam assustadas, apavoradas. Então, o último passo é o domínio do ser, o domínio da vida daquela pessoa, que é a possessão. E ela foi liberta por Jesus da atuação de 7 demônios. A Susana e a Joana foram curadas de enfermidades, problemas graves, se tornaram muito gratas e acompanhavam o Senhor, dando suporte à sua missão. O texto
sucinto e profundo ao mesmo tempo. E algumas mulheres que haviam sido curadas de enfermidades e libertas de espíritos malignos. E o terceiro versículo identifica a Joana. Ela era a mulher de um procurador do rei. Significa que era uma pessoa de posses. E significa que na obra de Deus, Deus age como Ele quer, como lhe apraz. Não precisamos de jogadas. Os verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo não fazem jogadas. Os verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo recorrem a um, a outro na sua necessidade, se comunica como a palavra ensina, mas não fazem jogadas. E aqui aprendemos com o mestre perfeitamente e literalmente na sua missão, se deslocando com grande sacrifício, cansaço físico, perigos. Jesus contou a história do samaritano. Um homem saiu de Jerusalém para Jericó e foi assaltado. Toda a vida teve esse tipo de gente. Sofreu um assalto e agressões dos bandidos. E Jesus disse que aquele homem ficou como morto. Passou um sacerdote, achou que estava morto. Passou um levita, também achou que estava morto. Veio um samaritano, viu que ele estava vivo e levou para ajudar. Eu estou me referindo a esse texto do bom samaritano para mostrar que havia perigo. Havia perigo nos deslocamentos. Então o Senhor Jesus enfrentou uma vida natural, com perigos à vista, perigos nos seus deslocamentos de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, com os seus discípulos. Perigos. Mas o nosso Deus, que dá suporte a mim, a obreiros menores, e ainda tem, não sei. O nosso Deus que nos orienta, que nos ajuda, que abençoa a sua obra porque tem compromisso com a sua palavra. Este Deus verdadeiro, todo-poderoso e maravilhoso, este Deus move os corações. Um procurador do rei permite que a sua esposa integre aquela comitiva para ajudar no que for preciso. A Madalena não tinha recursos, não tinha bens, pelo menos tudo indica, apesar de ter lendas, mentiras aí, porque nós não podemos pregar mentira. Temos que pregar o que a palavra de Deus ensina. E a Madalena não parece ter muita coisa. O texto não diz, não dá a menor indicação de importância social. Só o seu gravíssimo problema, que era possessão demoníaca. Muito embora os religiosos também pregando por fora das escrituras, mentindo, diz que Maria Madalena era uma meretriz e tal. É mentira. A Bíblia não diz que ela era prostituta. Eu só prego o que a Bíblia diz ou dá indicação. Agora, meus amados, o Senhor Jesus, com os seus discípulos, nos seus deslocamentos, tinha perigos, tinha necessidades, mas tinha o suporte espiritual e físico, o suporte, a graça do Senhor, a orientação divina que Deus faculta para mim e para vocês. Imagina para o seu filho bendito,
com a sua equipe escolhida. Então, era o começo da igreja de Jesus. Não era a igreja do pastor e nem do Papa. Era a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja que você identifica pelo evangelho e não pelo nome. Eu conheço uma maldita igreja que tem um nome lindo, uma estrutura extraordinária, administração impecável e só ensina malignidades. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo não é identificada pelo endereço e nem pelo seu poder econômico. É identificada pela sua verdade absoluta, por estar no caminho, indicar o caminho, servir o Senhor e seguir o Senhor. Agora, meus amados irmãos, o Senhor Jesus com os 12, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e ensinando o evangelho do reino de Deus. É o que falta hoje. Hoje nós temos grandes empreendimentos, obras missionárias, gente no exterior, gente no interior, recursos abundantes às vezes para fazer um trabalho mesquinho. Recursos abundantes para fazer um trabalho mesquinho, tão mesquinho, que nunca foi feito, porque nem tem sentido e nem precisava. Os servos do Senhor, na pureza e na simplicidade, fazendo a obra de Deus sem arrogância, sem fantasia, sem vaidade, foi assim que implantaram no Brasil das trevas, implantaram as igrejas, a Igreja Batista começando por Salvador, a Assembleia de Deus começando por Belém do Pará, a Igreja Presbiteriana começando pelo estado de São Paulo, as igrejas que pregam o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que não são conhecidas pelo nome, pela placa, são conhecidas pela ação, a pregação e a vinculação. Você estando vinculado a nosso Senhor Jesus Cristo pelo Evangelho, você se torna um discípulo, um filho de Deus, recebe o espírito de adoção para clamar ao Senhor, dirigindo-se ao Senhor como Pai querido, bendito Senhor, bendito Pai, Abba Pai. Começou aqui Jesus Cristo pregando, os 12 indo com ele, uma equipe de suporte, levantados por Deus para banir as trevas, se não do mundo, porque jaz no maligno, mas do coração e da mente daquele que dá ouvidos à voz do Senhor. Comecei esta atividade na adolescência, já voltei para a adolescência de novo. Já estou na adolescência dos velhos. Daqui uns dias, se viver muito, não saberei o que vai acontecer, o que pode acontecer. Na velhice, a gente volta a depender dos outros, a precisar de ajuda, voltamos. Mas neste histórico da adolescência até hoje, ou calado, ou pregando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ou parado, ou fazendo a obra de Deus de uma forma profunda e convicta,
para nunca prejudicar pessoas, e sim indicar o caminho da vida, o caminho da salvação, o caminho glorioso que conduz à presença maravilhosa do Senhor por toda a eternidade. A Igreja de Jesus, isto vai ficar no seu coração, na sua mente, você não vai esquecer. A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo não é identificada pelo título, nem pela estrutura, nem pelos homens que as comandam. Ela é identificada pela doutrina santa, pelo Espírito Santo, pela palavra santa que o Filho de Deus iniciou e transmitiu para a sua igreja, fazer com autoridade, pregar o evangelho do reino de Deus para levar pessoas da derrota à vitória, do fracasso ao sucesso espiritual, da infelicidade à felicidade plena de andar com Deus, glorificar o seu nome, fazer parte do seu reino e cumprir uma missão. Que Deus em Cristo abençoe, meus irmãos, vossas vidas, vossos lares, vossas atividades, que todos possam ser cheios da graça, convencidos pelo Espírito, para estar aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo diuturnamente. Que o Senhor guarde as vossas vidas, fazer a intercessão. Bendito Senhor, Pai querido que estás nos mais altos céus, te louvamos, te adoramos na beleza da santidade, suplicamos pela tua igreja, abençoe e guarda os nossos irmãos. Tu conhece cada servo teu, tu conhece os teus filhos, tu conhece os teus adoradores, tu conhece os teus ministros, tu conhece, Senhor, a tua igreja. Estenda sobre os teus servos a tua mão direita, ungindo, abençoando, guardando, enriquecendo com toda a sorte de bênçãos, dando saúde, paz, vigor e graça. Este memorial da oração, ó Deus, tu sabes quantos nomes, alguns estão na glória, mas têm os seus familiares na terra. Olha, Senhor, para cada família, cada irmão, descendentes dos teus filhos, que já estão até mesmo no reino celeste. Abençoa e guarda a tua igreja. Recompensa o trabalho de cada servo teu, a contribuição de cada servo teu, o testemunho de cada servo teu, a disposição de cada um dos teus servos. Abençoa, Senhor, para que a igreja continue com esta bandeira gloriosa da salvação bem alta no pavilhão da graça, para que os homens recebam o perdão, a libertação e a cura. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.